Pronto. Então, de me deparar com essa série de questões que tem a ver com a época que a gente está vivendo, do encontro da psicanálise com essas questões, tanto na intenção como na extensão, me convocou a tentar dar alguma elaboração em termos lógicos, em termos teóricos, a coisas que vinham me atravessando e que eu ainda não tinha muito elaborado elas, né, dessa forma. Bom dia. Então, acho que esse é um caminho ético também, né? A gente escolher uma via de tentar dar tratamento e elaboração àquilo que nos ocorre enquanto posição ética na polis também, né? Mas de uma maneira sustentada, logicamente, intercalando extensão e intenção, né? Então, foi dessa proposta que nasceu esse seminário. Ele teve todo um desenvolvimento durante o ano passado. Isso coincidiu também com o fato de eu ter assumido uma função no CRIF, que é o nosso colegiado internacional de representantes dos fóruns, que consome a gente num trabalho muito intenso. Então, não teria condição de ministrar um seminário semanal ou quinzenal, como eu vinha fazendo no Instituto do Campo Lacaniano. Então, veio a calhar também essa ideia de ter só alguns seminários pontuais ao longo do ano que me permitisse trabalhar com mais elaboração neles, né? Não ficar tão atropelado, ter que fazer um seminário toda semana ou de 15 dias. Então, no ano passado, a gente trabalhou ao longo do ano com 6 encontros. Esse ano, novamente, acho que são 2, 3, 4, 5 encontros esse ano. No final desse ano, termina a função do CRIF, então não sei no ano seguinte se a gente vai manter essa proposta ou se eu volto para a proposta do Instituto, eu não vou ver ainda como fazer. Mas ele tem também uma outra característica, que é assim, eu entendi que o seminário de escola ele é uma coisa que se sustenta em nome próprio, né? Então, as elaborações que eu trago aqui, elas não são uma pretensão de dizer o que é a psicanálise, né? Aliás, eu venho constatando cada vez mais de que a psicanálise é a experiência que se extrai dela. Então, de uma certa maneira, cada um vai transmitir alguma coisa que diz de si, né? Então, pode ser que haja pessoas que pensem de maneira completamente diferente, mas a gente, se é coerente com o que se experimenta, não se pode dizer coisas diferentes daquilo que está no seu próprio caminho, né? Então, eu acho que o seminário de escola tem essa característica de ser alguma coisa que se sustenta em nome próprio e só desse lugar, né? Às vezes com alguns outros, né? Como hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês 2 livros que mais para o final do que a gente vai trabalhar hoje, eles me ajudaram bastante. São 2 livros que não estão traduzidos ainda para o português. Esse do Alberto Nguyen, que chama Esperando Lacan, né? É uma referência à peça do Beckett, né? Do Esperando Godot, mas que ele fala disso, assim, de que nós ainda não estamos à altura do ensino do Lacan, né? Não é que Lacan está ultrapassado, é que a gente ainda não alcançou radicalmente assim o que se pode extrair do ensino dele. E esse é um livro que eu e o Chico Paiva, daqui do Fórum, estamos traduzindo, então a gente espera que até o Interamericano, que vai ser em Fortaleza, que a gente tenha ele traduzido para o português. Esse outro é mais novinho, peguei agora, mês passado, acho que foi lançado agora pelos Covid, que chama Clinique Différentielle du Délire, Clínica Diferencial do Delírio. Mas, apesar de ser um livro que trata da questão do delírio, tem muitas indicações clínicas importantes para a clínica, do modo geral, na neurose também, né? Então, eles me ajudaram bastante. Bom, nesse ano, nós já tivemos um encontro, né? Que se intitulou A Ética da Psicanálise e as Outras, que é o tema do nosso encontro internacional, que vai acontecer em São Paulo em julho. Então, eu tenho articulado, aproveitado também, a gente tem que juntar as coisas, porque não tem um tempo para estar falando de todas as coisas que se passa no mundo, viu, Larissa? Então, a gente tem que focar num tema. E como eu tinha que estudar para o encontro internacional, para preparar meu texto e tal, o primeiro encontro foi esse, para que eu tivesse a oportunidade de estudar. Então, o seminário de escola também é isso, é uma oportunidade para a gente estudar. Não é um lugar, o Lacan diz isso, não é, quando se está na posição de uma transmissão, não é um lugar onde se vai falar da posição de mestre. Não é que eu domine esses assuntos, então eu vou aqui apresentar o domínio que eu tenho deles. Você está numa posição de analisante, ele diz, né? Então, é uma oportunidade de eu poder colocar a trabalho as minhas questões, casando também aí com o tema do encontro internacional, para que eu possa escrever o meu trabalho para o encontro internacional.
Então, esses dois encontros, a ética da psicanálise e as outras, e esse de hoje, a clínica na atualidade, a resposta ética do analista ao que faz causa, eles estão articulados com essa ideia de um preparatório também para o encontro internacional. E, além disso, esses encontros, eles também se afinam com essa novidade que quem me acompanha, né, me segue nas redes, está sabendo. Está sabendo que eu vou lançar um livro, né, agora em julho, espero não, ele vai ficar pronto até junho para poder ser lançado no Encontro Internacional, que é um livro que foi produto do seminário que eu desenvolvi no Instituto do Campo Lacaniano ao longo de 12 anos, né? Como eu estava dizendo para as meninas, eu não sabia que isso ia virar um livro, era, na verdade, um compilado de um estudo acerca de uma questão minha, que, obviamente, tem um fio condutor, né? Que depois eu me dei conta de que poderia virar um livro, assim como eu recolho também lá muitos textos das nossas jornadas, porque a gente estuda durante o ano, apresenta o texto no final da jornada, então, quando eu vi, até por um toque que a Thalita Fontenelle me deu, eu tinha um conteúdo articulável num objeto, né, que se chama livro, e que vai sair. Então, o livro se chama Sua Causa para o que Manca, do trauma a uma escolha ética na psicanálise, e o que eu vou trazer aqui também tem alguns resquícios do que está lá, né, e quem sabe talvez dê continuidade a ele, né, permita, assim, ter outras coisas para publicar mais adiante. Bom, esse ano, então, a gente vai ter o encontro de hoje, a clínica na atualidade, a resposta ética do analista ao que faz causa, e no segundo semestre a gente vai ter ainda 3 encontros. O primeiro vai se chama O Nó é Preciso Fazê-lo, a topologia do final de análise como imperativo ético. Isso é o título do meu trabalho no Encontro Internacional. Então, não sei se vocês sabem, no Encontro Internacional a gente tem, acho que são 10 minutos para apresentar o trabalho. 6 minutos, 10 minutos, é um tempo muito restrito. Então, quando a gente prepara, geralmente a gente escreve 10 páginas e depois tem que enxugar para 4, né, Aline? Então, o que eu pensei? A coisa estendida, né, que eu vou preparar, e também porque algumas pessoas que estão aqui não vão estar lá, espero que estejam, né, são todos convidados, mas eu pretendo trazer um desenvolvimento mais amplo do tema que eu vou apresentar lá no Encontro Internacional em São Paulo. Isso vai até com mais contribuições, né, porque vai ter um debate. Isso, recolher o que surgiu de lá, exatamente, é verdade. Isso vai ser no dia 22 de agosto, né? No dia 19 de setembro, e até porque eu não teria tempo para escrever outra coisa diferente de lá para até o dia 22 de agosto. No dia 19 de setembro, a gente vai ter uma contribuição honrosa, né? Nós vamos ter uma convidada, que é a Anitta Scovitch, que ela tem trabalhado vários temas interessantes. Ela já fala há um tempo muito sobre a questão do feminino. Ela publicou um livro sobre final de análise com crianças, que eu acho uma coisa interessante, que a gente pode aproveitá-la, né? Ela vem para a nossa jornada também, no final de ano, talvez ela possa dar algumas gotinhas para a gente desse livro dela no final do ano, mas a última pesquisa dela, a gente teve um encontro onde ela me contou disso, é sobre os novos sintomas e as identidades sexuais na clínica atual, né? Que é um tema importantíssimo da gente debater. Então, esse é o tema que ela vai trabalhar com a gente em setembro, dia 19 de setembro. Isso vai ser só online, né? Aí já avisando logo, a gente não vem para cá para a sala, né? Cada um da sua casa, porque como ela vai estar online, não faz sentido. E no dia 3 de outubro, a gente vai ter a Elines pagando a promessa que eu estava dizendo do ano passado. O último encontro da gente, bom dia. O último encontro da gente do ano passado acabou que ficou atropelado com a jornada, com um monte de trabalho que a gente vem assumindo. A Elines também está numa função que consome muito tempo. Bom dia, Sandra. Bom dia. A Elines está na função de secretaria da CG Nacional. Estava ainda no exercício da função, finalizando com trabalhos em vários lugares, né? Então, a gente ficou tão atropelado que a gente não teve como manter a data. Não, também teve isso. Eu ainda viajei, mas teve também uma coisa que eu acho que foi uma atividade do LIP que caiu no mesmo dia. E aí a gente tinha que remanejar a data e não encontramos outra data disponível até o final do ano. Então, ficou guardado esse encontro para esse ano. Então, no dia 3 de outubro, a Eline vai falar para a gente do final de análise e suas consequências éticas. Tá? Como vocês podem perceber,
todas as temáticas são articuladas, clínica e ética. Foi o foco que a gente deu. E as questões atuais, né? Porque o nome do seminário é uma análise lacaniana frente à subjetividade da época. E aí a gente está variando só o subtema, né? Esse ano, clínica, topologia e ética. Foi o tema. Tomara que a topologia apareça em algum momento, porque ainda estamos aqui na clínica e na ética. Bom, então eu vou começar o que eu preparei para hoje, para em seguida a gente abrir para o debate. A partir de algumas questões. O que causa o sofrimento do sintoma no sentido analítico? Tem muitas coisas que causam sofrimento, né? Mas o que é específico do sintoma no sentido analítico? O que uma análise se propõe a tratar? Como é que ela faz isso? E quais são as consequências éticas dessa tomada de direção? Né? Então, são essas questões que eu pretendo desenvolver. Não sei se responder a elas, mas, assim, extrair alguma coisa da experiência, né? Eu considero que é uma questão... Tudo isso gira em torno do que é a especificidade da clínica analítica, né? E eu acho que é uma questão, bom dia, importante de abordar hoje, porque a gente vem no momento em que sustentar uma argumentação com algum refinamento não é uma coisa fácil, né? A tendência é cada vez maior do acesso à informação rápida por vias midiáticas tem favorecido certos usos da psicanálise que tendem a deslocar a operação para outras lógicas discursivas. Essas lógicas a gente trabalhou no ponto passado. Quem quiser ver, está no YouTube do Fórum Fortaleza. Né? E como nos adverte Lacan em A Direção do Tratamento, abre aspas para ele, a impotência em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Então, esses desvios da psicanálise para outras lógicas discursivas acabam se prestando ao exercício de um poder. Um poder que o Lacan diz que na clínica é preciso que o analista se abstenha dele. Né? Lacan e o Freud. Né? Então, eu considero que é um momento bastante oportuno para voltarmos aos fundamentos. Vamos começar, então, com a primeira questão. O que causa o sintoma no sentido analítico? Há um sofrimento inerente à própria vida em civilização, como já apontou Freud. Um sofrimento que nos ameaça a partir de 3 direções: das nossas relações com o ambiente, da nossa relação com o nosso próprio corpo, que é fadado à morte, e a nossa relação com os outros, né? Que, segundo ele, essa é a pior fonte de sofrimento de todas. Diante disso, buscamos os mais variados lenitivos: a religião, as artes e as drogas. Como diz o Chico Buarque, na década de 80, sem um cigarro, sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Né? Mas como hoje em dia, cada vez menos pessoas fumam ou bebem, né? Os jovens já não fazem mais isso, e fazer arte não é mesmo para todo mundo, talvez estejamos mesmo caminhando para o triunfo da religião, que é o que sobra dos lenitivos. Né? Mas onde será que uma análise intervém nisso? Será ela mais um lenitivo a serviço de segurarmos o rojão da civilização? Seria o analista alguém destinado a intervir na miséria do mundo? Em televisão, o texto está publicado nos outros escritos, essa pergunta é colocada a Lacan, por seu interlocutor, que ele diz: Lacan, os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, todos os que trabalham em saúde mental, são eles que, na base e na dureza, aguentam toda a miséria do mundo. E o analista, enquanto isso, faz o quê? O cara provoca o Lacan com essa questão. A resposta do Lacan, eu vou ler na íntegra, porque é importante citá-la. Ele diz: é certo que aguentar a miséria, como diz o senhor, é entrar no discurso que a condiciona, nem que seja a título de protesto. E ele continua dizendo que sabe que, ao dizer isso, vão lhe atribuir uma reprovação da política, o que ele já adianta que considera inaceitável. Mas é um fato de estrutura que dedicar-se a aguentar a miséria do mundo, mesmo que a título de protestar contra ela, é colaborar com ela. Sabendo disso ou não, é o que fazem, diz ele. E segue dizendo que ele mesmo não deixa de denunciar o discurso capitalista, ou seja, ele não é avesso às questões da política, mas que não pode fazê-lo a sério, é a expressão que ele usa. Porque, ao denunciá-lo, eu o reforço. Por normatizá-lo, ou seja, aperfeiçoá-lo. Nós tivemos um exemplo muito bom disso,
no mau sentido, né? Com esse debate do movimento da articulação, com a proposta de criação desses cursos universitários de psicanálise, né? Eles fizeram a primeira proposta, a articulação rebateu, eles refizeram a proposta, modificando exatamente a crítica, a partir da crítica que a articulação fez, para dizer, olha, nós estamos afinados com vocês, nós, no final das contas, nós pensamos a mesma coisa. Eles amadureceram a proposta com as críticas que nós fizemos. Então, acho que é isso que o Lacan está dizendo. E, no fundo, acho que Marx também coloca isso, né? Quando ele diz que o capitalismo se alimenta de contradições. Onde é que o Lacan faz essa resposta aí? Em televisão. Televisão. Bom, há os que não se engajam nessa via da luta social porque acham que está tudo ótimo como está e que deveria continuar assim, assumindo uma posição reacionária de rechaço em relação às diferenças, à alteridade, e que localiza no outro o gozo a ser rejeitado e eliminado. Essa é uma posição de saída que eu considero, pelo menos, incompatível com a ética analítica. Né? Se alguém está diante de tudo que está acontecendo e está muito confortável, dizendo que o mundo está ótimo e tem que continuar assim, essa não é a postura que um analista pode ter diante de tudo que vem acontecendo. Né? Então, antes de mais nada, Lacan está dizendo que a psicanálise saca a problemática da exploração do discurso capitalista e que até, em alguma medida, se presta a denunciá-lo. Mas o que ele está dizendo quando ele afirma que ele não pode entrar nisso a sério? Estou dando aqui entre aspas, que é a expressão dele. Né? Que é que ele diz, eu não posso entrar nisso a sério. Eu entendo que entrar nisso a sério seria fazer disso a sua causa. Seria engajar-se nessa via na expectativa de combater o discurso capitalista. O argumento de Lacan é que, ao fazer isso, termina-se por reforçar esse discurso. Talvez possamos não ser tão taxativos e dizer que, apesar de acabarmos mesmo por aperfeiçoar o discurso capitalista, isso não é motivo para que não haja os que queiram se engajar nessa luta, pois de tempos em tempos temos sim algumas conquistas importantes no plano da luta política. Inclusive o fato de eu estar aqui falando, uma mulher não estaria falando se não fosse a luta política, né, que se desenvolve ao longo de tantos anos. Ou seja, apesar do impossível de governar, no plano social é preciso seguir tentando pelo menos minimizar as opressões. Alguns se dedicam a isso. Apesar disso, a hipótese da qual parto nesse seminário é de, para explicar por que o analista não pode tomar essa via a sério, é outra. Né? É de que, se o analista não toma essa via a sério, essa da luta social, é que, com isso, ele fecharia a porta para o empreendimento próprio da tarefa analisante, que, por sua vez, coloca em jogo outra lógica. Então, a minha ideia é explorar aqui, em termos lógicos, por que a tarefa analisante não segue a mesma lógica da via da luta político-social. Né? E que, por isso, a causa em jogo para o analista é outra, embora se encontre, em alguma medida, com essa outra. Né? Então, ponto 1, partimos disso. O engajamento numa causa político-social é uma escolha legítima. Alguém pode resolver fazer. No entanto, precisa a gente se perguntar, de onde nasce o engajamento? O engajamento nasce da constatação de um descompasso, uma percepção de injustiça, de exclusão ou de violência, ou seja, de que há algo errado na ordem do mundo. Nisso, a psicanálise e a luta social estão de acordo. Né? Há realmente algo, um descompasso na ordem do mundo. A gente poderia se colocar a pergunta se haveria a possibilidade de algum mundo onde não haja esse descompasso. Freud se coloca essa questão no Mal-Estar na Civilização. A resposta dele lá continua cada vez mais verdadeira. Né? De lá para cá, as coisas não vêm anunciando nenhuma esperança. Né? Então, talvez isso seja mesmo estrutural, esse descompasso na ordem do mundo. Mas vou fechar esse parênteses para a gente não entrar nisso. Ocorre que esse sentido que se constrói para cada um, da descoberta da existência da injustiça social, para além do racional, toca em um ponto que ressoa com algo da experiência particular de cada um. A experiência particular de cada um com a falta. Ali onde se experimenta, na relação com o gozo, seja uma insatisfação, seja um excesso, mas sempre a experiência de um descompasso. Então, esse descompasso que se constata no plano social ressoa com alguma coisa do descompasso do plano particular, vamos dizer assim, íntimo, que um sujeito experimenta na sua relação com o gozo. Ela reduplica isso. Né?
Um filme onde isso aparece muito claro era aquele... Ai, meu Deus, da moça meio Frankenstein, que o cara ressuscita ela. Foi bem agora do... Pobres criaturas. Pobres criaturas, né? Tem uma cena lá que ela descobre que existe injustiça no mundo e ela fica devastada, né? Aquilo tem a ver com a experiência dela, né? Então, se engajar numa experiência de luta, né, tem a ver com algo da própria experiência de descompasso que o sujeito experimenta na sua relação com a falta, na sua relação com o gozo. E é aqui que se encontra a causalidade que está em jogo para a psicanálise. Aquela que se pode efetivamente alcançar com o método inventado por Freud. É uma questão lógica, é uma questão metodológica, inclusive. Freud inventa um método que tem uma especificidade. Não é um método para fazer uma revolução social, é um método para se aplicar a uma experiência que é clínica e que toca num sofrimento muito específico, que é esse que o sujeito experimenta do descompasso da sua relação com a falta, da sua relação com o outro. De cada um, né? Cada um tem que é singular. Tem que querer. Não dá para se propor para o outro. Pode até chegar por uma via, enfim, do sucesso do analista, alguma coisa, mas só fica... Aqueles que estão causados pela sua angústia. Assim, a Sandra Mara está lembrando que não é uma coisa generalizável, né? É preciso que cada um queira, né? Isso, então, a Zilda que diz assim, a psicanálise não é para qualquer um, é para qualquer, né? Qual vai querer topar esta empreitada da tarefa analisante? No início da sua pesquisa, mas essa ideia de que a psicanálise trata de alguma coisa social, ela não é nova. No início da sua pesquisa, em 1908, Freud publica um texto intitulado Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Nesse texto, ao se perguntar sobre os fatores etiológicos, ou seja, sobre o que causa, né, as chamadas doenças nervosas, como se chamava naquela época, ele aponta que o mais significativo dessas causas, né, a mais significativa dessas causas da doença nervosa seria, abre aspas, a influência prejudicial da cultura que reduz-se essencialmente à repressão, a palavra em alemão é não sei falar alemão, Unterdrückung. Alguém sabe pronunciar direitinho? Essa palavra, mas guardem ela, porque eu quero diferenciar depois, daqui ele vai retomar. É a repressão, esse Unterdrückung. Nociva, uma repressão nociva da vida sexual dos povos ou de camadas da cultura por meio da moral sexual cultural que os domina. Então, nesse texto, há uma tese de Freud de que o que causa o sofrimento que a psicanálise vai lidar são as forças sociais em jogo na cultura. Beleza? No entanto, passado 22 anos de pesquisa, de trabalho, Freud retoma esse tema em O Mal Está na Civilização, que é de 1930. Entre os dois textos, todo um reposicionamento teórico se fez. O ponto de ruptura é um outro texto que se chama Além do Princípio do Prazer, de 1920, em que Freud elabora as consequências que vem extraindo da experiência com o fato de que o homem não seguia pelo princípio do prazer, pelo menos não só por ele. Mas que, diante dos obstáculos que encontra na busca pela realização de uma satisfação, o recalque, lembra que lá ele falava em repressão, né? Não, em moral sexual civilizada. Agora ele fala do recalque, a Verdrängung, lá era o Unterdrückung, e agora ele está falando da Verdrängung, o recalque. Por exemplo, né? A gente vai ver que Lacan trata de outros dois mecanismos também, mas aqui a gente vai focar no recalque, que pelo recalque ele tende a um horizonte que confina justamente com a destrutividade da pulsão de morte. Pode repetir isso? Vou reler. O ponto de ruptura é o além do princípio do prazer, em que Freud elabora as consequências que vem extraindo do fato de que o homem não seguia apenas pelo princípio do prazer, mas que, diante dos obstáculos que encontra na busca por realizar uma satisfação, e um desses obstáculos sendo o recalque, ele tende para um horizonte que confina com a destrutividade da pulsão de morte. O horizonte para o qual o homem caminha não é para... Desculpa, gente, que eu estou com uma alergia, tá meu nariz e o olho coçando. Ele não tende para buscar aquilo que causa mais prazer, mas ele tende para o que causa a destrutividade da pulsão de morte. Nesse sentido, a própria repressão civilizatória, então, existe a repressão civilizatória, mas a própria repressão civilizatória serve como meio de satisfação dessa destrutividade.
pela via do mecanismo da culpa, que, por sua vez, alimenta o supereu, tornando-o mais exigente e cruel. Então, veja, não é que o homem queira combater a opressão da civilização para se livrar dela. Ele trabalha a serviço daquilo que o oprime. É isso que Freud saca, né? Como diz o Gil Cianini no texto, está aquela coleção da Autêntica, ela vem acompanhada de alguns prefácios bem interessantes. Tem um texto do Gil Cianini lá que eu gostei, que ele diz assim: nessa virada, Freud passa a distinguir o mecanismo psíquico do recalque, Vertrangung, do mecanismo da repressão, o Unterdrückung, característico da civilização. Eu vou citar ele aqui. Em outras palavras, à medida que avança, Freud inclina-se mais para a ideia da primariedade do recalque e menos para a ação nociva da moral sexual vigente. É somente a partir daí que Freud inaugura suas hipóteses das exigências vorazes do supereu no plano da cultura, recusando qualquer argumentação calcada no registro de uma sociogênese, que evidentemente toma a repressão social como fator causal. Então, ele está dizendo aqui, com esse movimento, Freud se afasta de uma sociogênese, da ideia de que a repressão cultural seria a causa do sintoma com que a gente lida na psicanálise, porque o que a gente lida na psicanálise é dessa voracidade com que o sujeito toma, o que quer que seja, para exercer sobre si mesmo uma destrutividade. É com Lia, isso que a psicanálise... Oi. qual é o texto do Freud que o Janine faz esse comentário? Por favor. É na introdução do Mal-Estar da Civilização, Tá, na edição obrigada. autêntica. Né? Sim. Tem 2 textos dele lá, mas é esse em que ele está comentando o Mal-Estar da Civilização. Então, essa ação nociva da moral sexual vigente, Freud colocava naquele momento a questão da repressão sexual, principalmente para as mulheres, né? De não poder praticar o sexo, que isso teria a ver com... Mas a gente pode colocar aí nas exigências morais da civilização a questão do racismo, a questão da misoginia, a questão da homofobia, tudo isso são fatores de repressão civilizatórios, né? Assim, a civilização caminha rumo a essa negação da diferença, negação de tudo aquilo que não está no registro da ordem fálica. Mas o que é que Freud descobre? Existe esse problema, eu estou querendo colocar assim, esse problema não existe. Há pessoas que vão se dedicar a tratar dele no plano social, e é muito importante que haja essas pessoas, mas o que vai interessar a psicanálise é o fato de que o próprio sujeito que sofre dessas opressões trabalha insistentemente e inconscientemente para que elas se apliquem sobre si mesmo. É esse o problema com que a psicanálise vai lidar. Certamente, tudo que um sujeito experimenta em termos de limitação da sua satisfação, ou mesmo como traumático, está imerso na cultura. Não existe que alguém pode argumentar, mas então isso tudo não é efeito da cultura? Sim, é efeito da cultura, não existe o fora da cultura. Nós todos estamos imersos nela, né? E é inegável que o fato de ser mulher, negro, homossexual, transexual, ou qualquer outro semblante que encarne na cultura aquilo que ela rechaça como marginal, funciona para produzir o sofrimento da opressão. Em alguma medida, experimentamos isso quando se está em algum desses lugares. Igualmente inegável é a importância das transformações sociais oriundas das lutas políticas que garantem algum tipo de proteção de direitos a essas populações. No entanto, no que se refere àquilo que pode levar um sujeito a empreender uma análise, é preciso que se acrescente aí uma outra dimensão da experiência. Então, o que é que uma análise se propõe a tratar? É a pergunta que a gente vai avançar agora. Bom dia. No início de uma análise, é muito frequente que o sujeito chegue se queixando de um outro. Geralmente os pais, o parceiro amoroso, mas também o outro social, o capitalismo e todas as suas formas de exploração. O sujeito chega e diz, olha o que me fizeram e é por isso que eu sofro. No roteiro todo que se recolhe desse romance familiar, como Freud chama, tem isso, né? Assim, o outro me traumatizou de algum modo. A questão que se coloca é, mas e o analista diante disso? O que é que ele faz com isso que ele escuta? Como ele acolhe esse sofrimento? Aliás, como ele acolhe esse sofrimento? Certamente ele acolhe, mas de que lugar ele responde?
Parafraseando a pergunta que Lacan se faz em A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, podemos nos perguntar: quem é o analista? Aquele que escuta o sofrimento e responde, fixando a posição de vítima do sujeito, interpretando o sintoma e o inconsciente pelo discurso social? Ou aquele que interpreta tirando proveito da transferência? Parto, nesse texto, da premissa de que, se o analista interpreta o sintoma a partir de um discurso social, ele legitima o argumento de base da neurose, que postula que a causa está no outro. E que, com isso, se impede justamente que se ponha em marcha o deslocamento próprio à experiência analítica. Se a causa está no outro, eu vou retomar isso mais na frente, tem muito pouco que eu possa fazer em relação a esse outro. Se a causa implica alguma coisa que diz respeito a mim, aí eu tenho uma margem de ingerência, né, para lidar com isso. E de transformação, acho que esse é o mais importante, porque não se trata de culpabilizar o sujeito, né, mas de, ao identificar onde é que ele participa, poder criar uma margem de libertação disso também. Onde alguma coisa pode ser feita. Exatamente. Ali não tá, mas aqui tá. Exatamente. Ontem eu vi, alguém me mandou um trecho Peraí, gente, que eu vou ligar aqui o microfone, ver se o pessoal está em casa. Alguém me mandou um trecho do texto do Freud, eu acho que, se eu não me engano, é Construções em Análise. Eu vou ver direitinho a referência desse. O analista atua entre a doença e a vida, Freud diz. Ele se situa entre a doença e a vida. Eu achei tão bonitinho isso, né? Porque é isso, o paciente vem se queixar do seu mal-estar e o analista... Bom, o Freud coloca a vida naquele momento, mas acho que para tratar isso, da pulsão, né? De algo que o sujeito pode fazer com aquilo que ele vai se queixar, né? E esse analista vai se situar bem aí nesse meio, nesse entre, né? A doença e a vida. É interessante, Alice, trazer essa frase, porque não é o entre duas mortes, Não. Né? Da Antígona, né? É entre uma morte e a vida, né? A vida possível, a partir da inscrição dessa morte, né? Bom, no texto A Intervenção sobre a Transferência, Lacan toma como exemplo o caso Dora. A moça chega a Freud, trazida por seu pai, e lhe diz: meu pai está me negociando com o senhor K para ficar com a senhora K. Essa é a realidade. Lacan escreve assim, entre aspas: esses fatos estão aí. Dizem respeito à realidade e não a mim mesma. O que o senhor quer mudar nisso aí? A atrevida chega para Freud, né, e larga. Tá aí. Esses são os fatos. Os fatos são esses, eu não tenho nada a ver com isso. O que o senhor acha que pode me ajudar a tratar nisso, né? É interessante retomar esse caso no contexto desse seminário, porque muito recentemente nos deparamos com críticas feitas à psicanálise por não combater os homens abusadores. Assim, no nosso último encontro estava de cheio nesse bafafá, né, das denúncias de assédio dentro da psicanálise. Então, uma das críticas é feita não aos homens que estão assediando, né, mas à psicanálise, e nela inserindo Freud, porque Freud não teria protegido Dora do assédio que ela vinha sofrendo. Isso está publicado na revista Cult, inclusive. Segundo esses críticos, Freud deveria ter tomado essa via e denunciado o Sr. K como abusador e o pai de Dora como cúmplice. Primeiro, façamos uma ressalva para distinguir a postura ética de Freud. Distinguir a postura ética de Freud da dos acusados de abuso na psicanálise, no exercício da psicanálise, que sabemos certamente que há, sempre houve, desde Freud. Mas que ele próprio, Freud, sempre frisou como qualquer investida desse tipo é completamente incompatível com o exercício da psicanálise. Ou seja, se rolasse uma listinha do Me Too da psicanálise naquela época, certamente não era o nome de Freud que a gente ia encontrar lá. A gente sabe quem eram os nomes que ele está, né? Mas cogitemos que Freud tivesse adotado a conduta de proteger Dora. Primeiro, a psicanálise não existiria. Talvez ele tivesse inventado a assistência social, que naquela época não existia ainda. A gente é uma paciente dele que vai inventar isso. Spoilers, né?
Já a revelação. Então, ele não teria inventado a psicanálise, ele ia inventar uma outra prática, né? Mas isso não é o cerne da questão. A gente pode dizer, não, para proteger uma moça de 14 anos, né? Valeria a pena não ter nascido a psicanálise, alguém pode dizer. Mas essa não é a questão. O mais importante é que Dora, assim como os pacientes que nos procuram, sofria e muito com seus sintomas. Os sintomas neuróticos que ela dirige à análise, certo? E o que a psicanálise descobre, ela se funda mesmo como campo do saber, na medida em que ela descobre é que um sintoma não é só algo do que um sujeito se queixa. Ele é também, paradoxalmente, uma forma de satisfação inconsciente. É isso que justifica o campo da psicanálise como separado de todas as outras formas de terapia. A psicanálise é a única que vai dizer há uma satisfação inconsciente no sintoma. Não temos dúvida. A experiência com a alteridade é algo mesmo difícil, às vezes beirando o insuportável. Essas coisas todas acontecem. Ser negociado, né? Lacan foi negociado. Um adulto e um psicanalista foi negociado dentro da IPA. Imagina uma mocinha de 14 anos naquela época, né? Isso existe. O outro falta, como diz Lacan, ele não responde ali onde ele é esperado. E por isso a experiência com os outrinhos que colocamos nesse lugar é sempre mais ou menos traumatizante. Os pais, o parceiro amoroso, sempre tem alguma coisa de mais ou menos traumatizante nisso. No entanto, se levamos em consideração o que é a experiência de uma análise, especialmente a análise no sentido lacaniano, é preciso que se isole no cerne da experiência cultural, que o traumático em jogo na experiência analítica é, antes de mais nada, algo que deriva do fato de estarmos todos submetidos à linguagem, o que, por sua vez, faz com que o gozo seja sempre algo vivido como desajustado pelo ser falante. Não há harmonia possível no plano do gozo. Trata-se da subordinação do sujeito a um significante. Em direção ao tratamento, Lacan diz, a ponto de ser por ele subornado. O sujeito está subordinado a um significante a ponto de ser por ele subornado. O suborno, ele está colocando alguma coisa do gozo em jogo na operação política, né? Mais do que uma questão da relação de poder oprimido, opressor, colonizado, colonizador, é ao significante que o sujeito se subordina necessariamente. E é por ele subornado, na medida em que este se revela, ao mesmo tempo, incapaz de mapear todo o gozo em jogo na experiência com o vivo, com o corpo, especialmente com o corpo sexuado, e é, além disso, ele mesmo que causa um excedente de gozo, um gozo sintomático, ao qual o sujeito inconscientemente se aferra. Né? Então, tem toda uma problemática em torno do gozo, né? Que no próximo encontro a gente vai ver que eu trouxe assim, é a questão eminentemente ética da psicanálise, é a questão do gozo, né? E que tem a ver com o fato de que nós somos seres falantes, não tem o fora dessa possibilidade. Né? É a própria linguagem que invade o corpo e coloniza-o, produzindo um gozo anômalo com o qual o sujeito mantém uma relação de extimidade, ou seja, um gozo diante do qual ele diz, isso não sou eu. Ao mesmo tempo em que isso habita o mais íntimo do seu ser. Diante disso, o sujeito elabora algumas respostas. Uma delas é a constituição do eu como a soma das identificações do sujeito. O eu é uma resposta a esse encontro, né? Esse desencontro, esse mau encontro. Mas o eu só pode se sustentar ao não querer saber nada disso. Esse isso não sou eu, o eu se constitui deixando isso de fora. O isso como a sede das pulsões e que move a economia de gozo. E é por isso que o corpo tem sido, desde sempre, o inferno da filosofia, da religião. O indivíduo não é um corpo. Ele tem um corpo. Ou melhor, seria dizer que o corpo é que o tem. É a ele e ao seu gozo opaco e demoníaco que na neurose o sujeito está condenado. Né? É uma experiência de desencontro que se reflete nas relações com os outrinhos, mas que, de fato, é algo que mora dentro, algo do qual não se tem como fugir, como Freud se refere à pulsão. Né? Mas se esse gozo pode ser qualificado de demoníaco, não é apenas pela força que ele demonstra em sua repetição, mas também pela significação sintomática que ele adquire
a partir da constituição da fantasia fundamental. Então, segunda resposta que se elabora diante desse desencontro, um é o eu, o outro é a fantasia, né? Que Lacan escreve como tema sujeito barrado função de A. Numa articulação que é de conjunção e disjunção com o gozo, o sujeito barrado constitui o que fundamenta a sua fantasia, buscando recuperar o gozo perdido na forma desse objeto que depois Lacan irá chamar de mais de gozar. A cena fantasmática do sujeito é construída para tentar recuperar esse gozo que ele vive como perdido na experiência de entrada na linguagem, mas que também é produzido pela própria entrada na linguagem. Tal objeto condensador de gozo é agora localizado no nível do outro, um outro tido como consistente. Isso é que eu já desenvolvi em outros lugares, não vou abordar muito aqui, mas isso que o sujeito experimenta como sendo algo do horror, que ele não quer saber, ele aloja isso no outro, né? E dá consistência ao outro para ficar nesse embate aí com esse outro. Essa posição que o sujeito assume em sua fantasia fundamental fixa o instante no qual ele é confrontado com o significante ao qual se assujeita e com o gozo que emerge anômalo, estranho, indizível. Um gozo diante do qual o outro não responde e em que ele fica sozinho, desamparado. Né? A Lisa também abordou isso recentemente. E onde ele vai sustentar o outro, atribuindo-lhe a causa, justamente para não ficar sozinho. Né? O sujeito se experimenta sozinho e desamparado, e ele dá consistência ao outro para que ele tenha companhia nesse momento, vamos dizer assim, para que ele não fique nesse desamparo. É essa a colonização, é esse o racismo do gozo com o qual a psicanálise se depara. E diante disso, podemos dizer que a ética da psicanálise vai numa direção que é antimisógina, antirracista e anticolonial, já que se propõe a descolonizar o corpo da intrusão do gozo do outro. Só que, para chegar a conseguir isso, não basta denunciar o outro como opressor, pois trata-se de um outro que habita meu próprio corpo, a moda do monstrengo de Alien, o oitavo passageiro, que deixa o sujeito alienado. Assim, se o analista não responde a partir da legitimação dessa causa atribuída ao outro, é porque sabe de sua própria experiência que, primeiro, há algo em que o próprio sujeito participa de maneira totalmente inconsciente para sustentar esse outro do qual ele se queixa, e que é isso que ele repete em sua experiência sintomática. Segundo, que ser tomado por alguém numa posição de vítima só legitima o lugar de alienação em que o sujeito se encontra, ao mesmo tempo em que localiza o outro, seria no caso o analista, nessa posição, na condição de ser aquele que tem para dar. Né? E, por fim, não menos importante, terceiro ponto, isso não consegue tratar do sofrimento em jogo do sintoma, que, como disse Lacan, é um peixinho voraz que se alimenta de sentido e que, de tanto gozar desse lugar, pode se transformar nas piranhas assassinas, para referenciar outro famoso filme da década de 70, Devorando o Sujeito. Né? Não é da idade de vocês, não, mas me veio um monte de referência 70 e 80, né, durante a escrita desse texto. Então, o peixinho voraz pode virar uma piranha assassina. Como é, então, que o analista trata disso? Né? É porque tu falou a ordem daquela música piranha. É um peixe voraz do São Francisco. É ótimo, adoro. Bom, então como é que o analista trata disso? A escolha por sustentar o desejo do analista de conduzir outras pessoas por essa travessia que é uma análise se apoia numa certeza extraída da própria experiência desse que vai se propor analista, de que há uma possibilidade de alívio e de transmutação do modo de satisfação a partir da inscrição de uma perda. Isso é uma novidade também do discurso analítico, principalmente em relação ao discurso corrente da nossa época, que é o discurso capitalista, que diz é necessário não perder. Né? A psicanálise vai dizer que a forma de alívio existe naquilo em que se consente com uma perda. Vou tentar desenvolver um pouco isso. Para chegar a isso, é preciso um ato que delimite um novo começo. Para que a operação analítica se ponha em marcha, é preciso um certo franqueamento no momento de entrada em análise, que não é o franqueamento da porta do consultório do analista. Alguém pode, acho que você falou, né? Pode estar há 20 anos dizendo que faz análise e não ter feito um dia. Né? Esse franqueamento é o momento em que o sujeito se dá conta de que há algo de si no que sustenta o seu sofrimento. Lacan chama isso, em Intervenção sobre a Transferência, de uma primeira inversão dialética.
que é aquela em que, diante da constatação dos fatos, como a Dora diz, tá aí os fatos, o que é que você vai fazer com isso? Da realidade da qual o sujeito se queixa. Ali, Lacan diz assim, entre aspas, ali onde a bela alma se insurge contra o mundo em nome da lei do coração, muito fina, o analista indaga, qual é a sua própria parte na desordem da qual você se queixa? Assim, a operação do ato analítico visa converter a queixa inicial dirigida ao outro em um sintoma que vai poder ser interrogado a partir de um saber inconsciente. Como diz Nguyen, no seu novo livro, Attendant Lacan, isso que eu falei para vocês no começo, ele diz assim, enquanto o analisante não é levado a perceber a parte que ele cabe naquilo que o atormenta, na questão que ele formula, não há chance alguma de resolver seus conflitos e sintomas. A dificuldade de perceber que o que concerne a si, na questão colocada, deriva do fato de que, precisamente, essa parte é inconsciente, e decorre daí que a busca pelo sentido de seus sintomas se choca com a recusa do saber. Por aí, medimos a força, a potência dessa paixão que é a ignorância, a qual encontra no não quero saber nada disso, seu aliado mais seguro. Fecha aspas. Página 47 desse livro do Nguyen. Então, ao longo de toda uma vida, o sujeito se apoia em uma concepção de mundo que ele acredita ser a única. Essa concepção de mundo sustentada pelo seu fantasma. Toda a sua realidade sustenta-se nesse modo de relação com o objeto enquadrado pela significação fantasmática. É uma significação que se organiza em torno da castração imaginária. Castração imaginária é o sentido mais comum que se pode dar a palavra castração, né? Quando você diz assim, o outro me castra, né? O outro me impede de viver. Mas a castração imaginária é uma significação que diz que esse outro, que é potente, né? Que é todo, a quem eu atribuo o gozo que me falta, se eu não estou gozando é porque alguém está, né? E é esse outro. Esse outro quer a minha castração. E mais, ele goza com isso. Esse é o modo de organização da experiência com a falta na neurose. A neurose é uma defesa contra a assimilação dessa falta, porque o neurótico supõe que o outro goza dele nesse lugar onde falta alguma coisa. É essa percepção imaginária que faz com que o sujeito entenda que, para se defender dessa falta, ele precisa cada vez mais de feitos, cada vez mais de reconhecimento, cada vez mais de mais qualquer coisa que fortaleça seu eu como compensação do menos firme. Mais likes, mais seguidores, né? Hoje. Pela via do mais, ele tenta compensar aquilo que ele experimenta como uma falta. O problema é que, em primeiro lugar, isso não tem fim. Quanto mais se precisa, mais frágil o eu se sente, mais se precisa para se fortalecer. E, além disso, como afirma Scoville, nesse livro também que eu comentei para vocês, que acabou de sair, A Clínica Diferencial do Desejo, que não está traduzida ainda, abre aspas aqui para o Scoville. Quando começamos, numa análise, a tocar um pouco nisso, logo nos damos conta de que é, afinal, uma construção que não se sustenta. Esse eu, construído com tantas camadas de reconhecimento, não se sustenta e não dá conta da angústia, não dá conta. Né? Na análise, também se opera com a castração. Esse é um conceito que, inclusive, eu estou ouvindo algumas pessoas dizendo que a gente tem que eliminar, mas ele é um conceito... Está nesse nível. Está nesse nível. É porque é uma desvantagem, né? Se você questiona um, os outros vão cair, igual dominó, né? Os conceitos fundamentais. Existem algumas discussões, assim, em alguns lugares. Eu prefiro não citar nomes, mas... Porque falocêntrico, né? Então, se a gente falar em cachaça, é falar de fala e falar de... O próprio fato de você responder do lugar do social já é menina. Sim. O que eu estou querendo articular aqui é que não é uma crítica às pessoas que falam isso. É que é uma lógica diferente. Na medida que você desconstrói a lógica, não dá para você sustentar mais o que está em jogo na psicanálise. Né? Bom, se opera, então, na psicanálise também com o conceito de castração. Peraí, me perdi aqui. Mas não dessa castração imaginária que sustenta o sintoma neurótico.
mas sim a castração simbólica, que consiste na assunção da perda, enquanto castração simbólica. Eu vou ler um trecho aqui um pouquinho do Lacan, no seminário de um outro ao outro, porque eu acho que ele explica bem isso. Ele diz assim: se há uma atividade cujo ponto de partida se baseia na assunção da perda, é justamente a nossa. Na medida em que, na própria abordagem de qualquer regra, isto é, de uma concatenação significante, trata-se de um efeito de perda. Então, não é por gosto que a psicanálise se alinha aí com a castração, com a perda. É porque se você está na concatenação significante, ou seja, na associação livre mesmo, que é o seu princípio, a sua regra, você está produzindo um efeito de perda. Nossa experiência, como dizem na análise, confronta-nos a todo instante com o efeito de perda. Ela atesta que esse efeito é encontrado a cada passo. Atesta-o inocentemente, isto é, da maneira mais nociva, atribuindo. Então, o sujeito que experimenta isso atesta isso da maneira mais nociva, atribuindo a um prejuízo imaginário, referindo ao esquema de uma ferida narcísica, ou seja, imputando a relação com o semelhante. Entendendo que essa perda é por conta da minha relação com aquilo que Freud disse, que o pior sofrimento é o que vem da relação com o outro, né? Ora, essa relação não tem absolutamente nada a ver com isso. A relação com a castração que está em jogo na análise, né? Não é porque uma parcela qualquer que fizesse parte do corpo foi separada dele que a ferida em questão funciona e toda tentativa de reparação, seja qual for, está condenada a prolongar a aberração disso. A ferida de que se trata prende-se a um efeito que, para distingui-lo do imaginário, qualifiquei-o inicialmente de simbólico. A última parte, né? Então, ele está dizendo assim, não é porque uma parcela qualquer do corpo, que fizesse parte do corpo, foi separada dele, então tem um efeito da perda de gozo que o sujeito experiencia como um pedaço do corpo que é perdido, aí a castração no sentido imaginário, né? Que a ferida em questão funciona. Essa ferida localizada nesse plano imaginário como uma perda no corpo, não é ela que funciona. E toda tentativa de reparação por essa via, está fadada a prolongar a aberração disso. Aí ele vai dizer do que se trata na análise. A ferida de que se trata na análise prende-se a um efeito que, para distingui-lo do imaginário, qualifiquei inicialmente de simbólico. Mas aí não sai dessa questão aí você consegue identificar qual é a confusão em jogo quando você quer eliminar a castração. Então, porque está se falando do... Mas daí a importância da gente elaborar as coisas teoricamente e logicamente, que a gente vai localizando onde é que estão os equívocos. Não, a gente vai entendendo também, porque a gente fica se perguntando assim, como é que argumentos como esse proliferam dentro da psicanálise hoje, né? A gente vai entendendo que há uma confusão entre castração imaginária e simbólica e uma diferença que só pode se concretizar para alguém pela experiência da própria análise. Sem análise fica mesmo confuso, né? A Eriskovich, nesse livro, Clínica Diferencial, ele traz alguns argumentos que ajudam a gente a entender isso. Ele diz, a castração imaginária está ligada a uma perda que o sujeito não assume, pois ele crê que pode recuperar de algum modo isso que ele perdeu. Já a castração simbólica está ligada a uma perda que exige simbolização, uma perda que se inscreva ali, onde não há outra escolha senão assumi-la, que é uma coisa diferente de uma recuperação possível. O autor segue dizendo que com essa elaboração Lacan vai além de Freud, pois se para este o desejo está ligado ao Édipo, né, para Freud, para Lacan, apesar de precisar passar pelo Édipo, a elaboração da castração simbólica está no outro nível, o da inscrição de uma marca do impossível no sujeito. Ou seja, trata-se de outro modo de lidar com a falta. Bom, tem uma coisa que vai dizer mais gente, da falta ninguém escapa. Tem formas de fazer com isso. Essa é outra, essa que a análise propõe, é uma outra forma, não é de tentar recuperar o gozo perdido. É inscrever um limite, um impossível lógico, próprio à experiência de cada um. Tem algo que o sujeito experimenta como impotência, né? Mas que, na verdade, se refere a um impossível, que cada um está numa relação com o impossível. Não é possível tudo para todo mundo. É um fato de estrutura. Há uma perda para cada um.
mas é possível inscrever essa perda como um impossível lógico e não como atribuição a um outro que me faz perder, né? É um poder bem dizer a castração, que, como diz Scovitch, libera o sujeito da impotência, promovendo efeitos de alívio da angústia. Essa é a via de tratamento que a psicanálise propõe. Lia, Ele diz, a castração simbólica é a inscrição de algo que funciona como limite ao absoluto. É, portanto, uma negatividade na estrutura, cujos efeitos se mostram decisivos em um sentido benéfico para a vida do sujeito. Então, isso vai ao contrário do discurso corrente que diz que a gente não pode perder. A psicanálise diz, a perda é inerente à estrutura e é preciso que cada um inscreva onde é que está a sua relação com o impossível que gera essa perda, para que isso possa aliviar o sujeito dessa posição que ele se encontra na relação com o outro, que supostamente quer gozar dele. É como se ele colocasse, de fato, né, na relação que ele tem com o outro, um certo limite mesmo. Onde eu começo por tratar um espaço de subjetividade. É exatamente isso. A perda é certa. Ninguém escapa dela. Mas é possível escolher o que se quer perder e o que não, a partir da orientação, tomando como ponto de orientação o seu próprio desejo. Bom, e às vezes você escolhe o que não se quer perder e se perde mesmo assim. Acontece. Mas é uma outra orientação do que ficar desviando, se escondendo, correndo de um outro que quer gozar dele. Né? Perfeito. Sim, tem a ver com essa escolha entre perder a vida ou a bolsa e perde a bolsa para escolher a vida. Né? Ou seja, trazendo para a discussão desse seminário, se o analista opera fixando o sujeito no lugar onde ele se identifica socialmente como essa vítima marginalizada, oprimida, e interpreta no sentido de dar reconhecimento a isso, ele está agindo a serviço do eu forte, de mais camadas de reconhecimento, e não no sentido da operação analítica, que alivia de uma outra forma. Então, são escolhas. Né? Você pode escolher por uma via ou pela outra. A da psicanálise é essa que alivia pela vida da inscrição de um limite para onde se localiza o impossível. E para aceder a isso é preciso deixar cair essa armadura do eu forte, o Scovitch diz, né? É levantando todas essas camadas que se pode acessar o inconsciente. E, gente, isso não é uma operação fácil. Né? O sujeito se protege. Isso tem uma função para proteger a gente. Né? Ninguém está disposto a ficar em carne crua, em carne viva diante do outro. É um horror. Né? Então, é todo um processo. Por isso que a análise é um processo longo. E é pela via do manejo da transferência, é o último ponto que eu quero abordar, que alguma coisa disso pode se transformando aos poucos. Né? Eu teria aqui uns exemplos da relação do sujeito com a morte, que eu acho que é onde isso mais se presentifica, né? Acho que é o ponto onde a gente fala de castração de maneira teórica, conceitual, né? Mas se a gente for pensar, não vou me deter aqui nos exemplos, porque pela questão do tempo a gente tem um tempo de debate, mas aquele meme que diz, né? A vida é um filme que a gente já sabe que no final o herói morre, né? Então, o que a gente faz diante disso, né? O que se faz com... Pode-se passar a vida negando isso. E quando se vê, acabou e não se viveu, né, tentando negar isso. Inscrever esse limite permite, libera o sujeito para viver essa vida possível, que é como a Elise colocou essa frase bonita de Freud, né? Entre a morte e a vida, entre a doença e a vida há um lapso temporal. Né? É o que cabe a cada um de nós. O que é que se faz com esse lapso temporal? Né? Ou como eu ouvi uma pessoa dizendo, o que é que você faz com o improvável fato de que você ainda está vivo? Né? Não é que você talvez a morrer, que é estranho é que você ainda esteja vivo, não, né? Com a bomba atômica como um botão de qualquer momento poder ser explodido, a gente ainda está vivo. O que você faz com isso? Agora, não, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu vou com 56 anos. Eu chego com o Franzé a problematizar 56, porque sim, daqui para lá. Daqui para lá. E é uma certeza, a Larissa está dizendo que o sujeito pode criar uma ideia para si, né? Eu vou morrer com 56 anos. Você pode morrer na saída daqui, minha amiga. Você pode descer para pegar o Uber e ser atropelado e morrer. Tá arrasando com a morte, É o exemplo que eu trouxe do cara do filme do Bergman que joga xadrez com a morte, né? Achando que... Sim.
É, Como escrever, então, essa experiência com a falta, com a castração e no limite com a radicalidade do que a morte, de modo a que ela não leve a um desinvestimento da vida? Como transformar o melhor não ter nascido, do coro grego, que é diz pro Édipo, né? Melhor não ter nascido, em o que você vai fazer com o improvável fato, não só de você ter nascido, mas de ainda continuar vivo. O que é que você vai fazer com isso? Toma aqui algumas dicas que recolho dessas leituras mais recentes, né? E no Nguyen, eu encontro essa indicação clara do trabalho do analista na clínica na atualidade. Abre aspas aqui para ele. Para responder à angústia e à depressão subjetiva, os analistas precisam assumir sua responsabilidade. Por exemplo, acolhendo esses sujeitos particulares que escapam aos modelos societários impostos a partir de um grande reforço midiático e lhes permitindo encontrar o traço singular de gozo que lhes distingue, o seu santoma, ao invés de continuar a se alimentar de ilusões em relação aos modelos identitários que os fazem sofrer. Né? Então, ele está dizendo, há uma demanda que se remete à psicanálise. Quem vem buscar uma análise não é quem está muito bem instaurado dentro dessa lógica fálica que faz a civilização caminhar, do discurso capital. Quem está muito bem assentado aí, não chega no consultório. Ou se chega, quando se depara logo com a primeira pergunta, casca fora. Né? Quem vem procurar o analista são esses sujeitos que ele está dizendo aqui, que escapam aos modelos societários impostos a partir de um reforço midiático. E quando o analista os recebe, ele diz, é preciso que ele esteja muito bem situado para recebê-los de uma posição de quem acolhe o traço singular do seu gozo, do seu sintoma, e não alimentando as ilusões em relação a modelos identitários que está em jogo no que os fazem sofrer. Eu acho interessantíssimo porque assim, você estava falando aí sobre a identificação subjetiva, né? Esquecendo do microfone, né? E o pessoal aqui em casa não escuta. Eu acho interessante essa coisa que você falou, né? Porque você estava falando sobre a retificação subjetiva, né? E aí eu lembrei do que o Lacan fala, na direção do tratamento, de que a retificação subjetiva é sempre a retificação em relação ao real. Sim. Porque se você faz uma retificação em relação à realidade, você vai para essa via, né? Exatamente. Tipo assim, uma via moralista e tal, né? E aí a importância do analista estar muito bem preparado nessa posição para poder ele não ir por essa via moralista. Né? Essa é a questão da ética do psicanalista, né? Que é o que Lacan vai desenvolver no seminário De um Outro ao Outro, para além do seminário 7, né, onde ele se interroga sobre o campo do desejo, é onde ele vai dizer que a nossa referência é o real. E o real, na medida em que ele é singular para cada um. Não existe um real universal absoluto. Existe a relação de cada um com o real. Né? Exatamente. Vou tentar me apressar aqui, gente, que eu tenho um monte de coisa. Vou pular um pouquinho aqui. Eu ia falar um pouco sobre o gozo na perversão e na psicose, porque o neurótico às vezes sonha que o perverso goza absolutamente, que o psicótico é livre absolutamente. E o Lacan vai dizer a castração se coloca para todos. A forma de lidar com isso é que vai ser diferente, mas ninguém escapa a essa relação com a perda. Né? Não há esse outro que goza absolutamente de forma alguma. Quer falar, Nils? Eu lembrei, eu estava lembrando aqui, no feriado eu assisti um filme antigo já, bastante antigo, que é Pequena Miss Sunshine. Ah, sim, é lindo. E eu fiquei pensando, vocês falam dessa coisa da relação com a perda, né? E é interessante que eles empreendem uma viagem, vocês já assistiram, né? Eu estou atrasada. Eles empreendem uma viagem em prol da apresentação da garotinha, e nesse caminho acontece um monte de perdas, né? Na verdade, o filme termina com uma grande perda geral, total. Assim, Fala mais alto ali. o pessoal não está ouvindo? Tá, mais ou menos, eles estão dizendo. Ah, tá bom. Eu vou botar assim para ver se é melhor. Lia, eu acho que tem que aumentar o volume do microfone, porque está chegando quase tá como se tivesse sem. A Raíssa está aumentando. Tá, obrigada.
Então, eu estava falando do filme, né? Da Pequena Miss Sunshine, que eles empreendem essa viagem e, ao longo dessa viagem, acontece uma série de perdas, né? E é interessante que o rapaz da família, ele, inclusive, estava fazendo 9 meses que ele não falava, né? E é isso, não falar também é para não perder, né? Assim, o pai, ele enche de sentido, acho que ele é coach, né? Então, ele enche de sentido, ele dá sentido a tudo que acontece, justamente para poder não se deparar com a falta, né? Com a perda. Que ele acaba perdendo também, perde o emprego, perde então, um monte de coisa. Então, é interessante que o filme aponta para várias estratégias neuróticas, né? Para não lidar com a perda. E, no final, eu acho que, apesar de que justamente por causa de todas as perdas, eles conseguem se situar melhor como família, né? Assim, dá essa impressão, né? No filme. Não é um happy end, mas é Um end possível. Ui, desculpa. Mais uma coisa, assim, eu acho que é interessante essa questão que do pai coach que sempre atribui sentido a tudo, né? Sim, veja, muitas coisas não têm sentido, tem um porquê isso aconteceu. É justamente isso que nos interessa. É isso que não tem sentido nem nunca terá. Assim, por que isso aconteceu? Eu acho que a estratégia neurótica principal que as pessoas utilizam, que dá sentido a tudo, ela é uma defesa justamente contra duas palavras muito simples, né? Que é não sei. Uhum. Ela está a serviço desse recobrimento, fortalecimento do eu, como a gente ia falando, né? Deixa eu só terminar aqui, vou tentar concluir, para poder a gente abrir para o debate, que eu também estou dando para ouvir vocês, mas queria terminar aqui a lógica. O último ponto que eu queria trazer, na verdade era o penúltimo, porque depois eu ia falar da ética, mas não vai dar tempo. Mas dessa lógica da clínica, o último ponto que eu queria trazer é assim: o lugar que o analista ocupa para um sujeito como localizador dessa lógica de um outro que quer gozar do sujeito, como na instauração da transferência, não está em jogo só, como Lacan diz no começo do seu ensino, um significante qualquer que vai se enganchar na cadeia significante do sujeito, mas está em jogo também o analista como localizador de um gozo, do gozo em questão, nessa operação fantasmática que o sujeito conta. E a minha hipótese, que eu botei assim, a ser verificada, a ser trabalhada, é de que, se não há o levar a análise até um ponto em que a separação, a constatação do esvaziamento desse lugar que o analista ocupava se faça, se não há isso, a via aberta para localizar a causa no outro vai se manter, e diante dos chacoalhões da vida, ao invés de sustentar essa da castração simbólica, da perda, o sujeito volta a atribuir a causa ao outro. Essa foi a teoria, a elaboração que eu me fiz, para tentar entender por que essas teorizações que levam para outro rumo estão tão preponderantes hoje em dia. Dentro da psicanálise, né, gente? Tenho ouvido vários analistas tomando essa posição, como esse texto que eu citei, né, de que Freud tinha que ter defendido. Por que há uma vacilação para alguns que se dizem analistas, né? Não digo para os analisantes, porque os analisantes chegam exatamente para ter que se haver com isso. Mas por que para alguns que se localizam nesse lugar, de onde se diz analista, vacilam em sustentar essa via da castração simbólica, né? Então, é o último ponto que eu queria abordar aqui, vou tentar resumir. O analista entra na operação colocado nesse lugar desse outro suposto saber, que, por sua vez, confina com esse outro suposto gozar. O saber e o gozo, eles estão numa posição de afinidade aí. Não é por acaso que o sujeito localiza esse outro como suposto saber. É porque se supõe também que ele goza de algo que, para mim, está colocado como perda. Né? Em outras palavras, não. No entanto, é justamente ao não se colocar gozando aí,
ou seja, a não se colocar como sujeito, que o analista vai poder operar enquanto objeto condensador de gozo sintomático desse gozo que é desconhecido pelo próprio sujeito. Então, se o analista está se colocando como abusador na clínica, ele já não está mais como analista, não faz tempo, né? Porque a posição dele como analista tem que estar situado, condição sine qua non é que ele se abstenha desse gozo, para que o sujeito possa inventar a localização desse gozo ali. Gente, caiu aí para vocês também? Caiu. Caiu. Ó, Caiu também. inclusive, Eu o áudio caiu. também estava chiando um pouco, né? Depois Caiu. que aumentou, O áudio, para mim, estava ok, Voltou. mas tava. caiu tudo. Pode ter sido da internet. A internet pode ter caído e cortou a gravação. Pronto, pronto. Ah, voltou. Pronto. Tá, Porque caiu. tá certo. Então, vou retomar esse último parágrafo que vocês podem. O analista entra na operação colocado pelo sujeito que busca análise no lugar desse outro sujeito suposto saber, que por sua vez confina com esse outro suposto gozar que habita a fantasia inconsciente do sujeito. No entanto, é ao não se colocar justamente gozando aí, ou seja, a não se colocar como sujeito, que o analista vai poder operar enquanto objeto condensador do gozo sintomático que vai ser preciso tratar ao longo da operação. Vejam como isso é o avesso da posição denunciada desses supostos analistas que abusam de suas pacientes. Em outras palavras, é pela manobra da transferência e sustentada em seu próprio desejo de analista, que por sua vez decorre da sua experiência de inscrição da castração simbólica como limite, né, como impossível, que a gente viu, que o analista responde de modo a colocar em jogo a demonstração da inexistência desse outro não barrado, desse outro todo-poderoso, para que o sujeito venha a identificar aí algo do seu próprio gozo. Então, ele precisa não estar nesse lugar desse outro todo, para o sujeito poder localizar algo do seu próprio gozo. Aqui a pergunta se desloca de onde está a causa do meu sofrimento, né, do gozo, no final das contas, para o que fazer diante disso que insiste. Ou seja, enquanto a causa é atribuída ao outro, o sujeito se acha preso a uma determinação diante da qual ele pode muito pouco ou quase nada. Mas se é possível isolar ao máximo esse ponto onde algo se repete sintomaticamente para si, aí é possível operar alguma modificação, substituindo a satisfação que se extraía da repetição sintomática do mais de gozar por uma outra satisfação que comporta uma perda. No texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, Lacan termina com alguns parágrafos que dão uma boa indicação clínica. Ele diz: a castração significa que é preciso que o gozo seja recusado para que possa ser atingido na escala invertida da lei do desejo. Eu já me bati várias vezes com essa frase, achava ela meio... A castração significa que é preciso que o gozo seja recusado para que ele possa ser atingido na escala invertida da lei do desejo. É uma frase meio dura, né? Eu sempre achei meio enigmática, mas que agora eu tenho conseguido abrir um caminho no meio dela, e tem umas palavras também do Scovich desse livro que me ajudaram. Que eu vou trazer aí, então. Ele diz o seguinte: o que é isso que o gozo seja recusado, né? É justamente que é preciso escrever a castração simbólica, liberando o sujeito para viver a pulsão de outras formas. É recusar, ele diz, o gozo que não convém, para encontrar outro modo de gozar que esteja mais articulado ao desejo do sujeito. Ele coloca assim, esse gozo do a mais, de gozo, que está ligado à repetição sintomática, não está articulado ao desejo do sujeito, está articulado ao desejo do outro. E por isso o sujeito vive esse gozo como anômalo. Ele experimenta um gozo que não traz satisfação. Né? Ele goza num lugar onde ele não se satisfaz, ele goza porque ele está trabalhando para o outro naquele gozo. E ele não sabe disso. Porque ele interpretou que o outro demandava dele. Que o outro quer, sim. Mas isso é gozo também, o corpo goza disso. Só que goza como sofrimento, goza como repetição sintomática. Pensando na frase que tu falaste, né? Da doença e da vida. É quase como se aproximasse um pouco da doença. Da vida, se afastasse da doença. Isso.
Esse gozo que não convém, ele não convém moralmente, não é porque ele é moralmente errado, mas é porque ele se aproxima da morte. Né? Quanto mais colado a esse gozo do outro sujeito está, mais mortífero é o que ele experimenta. Né? Então, é preciso recusar esse gozo, e ele diz, não, isso não é uma experiência consciente, não é que o sujeito, a partir de hoje, eu estou recusando, esse eu não vou aceitar. Não é isso. É no corpo a corpo com o analista, no manejo da transferência, que essa escrita pode se fazendo, né, da inscrição dessa perda. Então, esse a mais, esse gozo a mais, esse mais de gozar, é um excesso, um desdobramento que ultrapassa o princípio do prazer. E é isso que é preciso que seja recusado. Aí ele diz, a problemática do neurótico, estou citando aqui, é que há um gozo, mas que esse gozo está disjunto do desejo. E isso toma formas diferentes para cada um. O gozo, enfim, é essencial para cada um, seu mais de gozar, é o gozo do seu sintoma. É isso que se atravessa no meio do caminho para o sujeito e faz obstáculo a que ele possa seguir livremente a lei do desejo. Há, portanto, um excesso de gozo onde o sujeito não se satisfaz. Ele goza, mas não se satisfaz, paradoxalmente. Um gozo sem desejo, uma pura expressão de alguma coisa que se manifesta como excesso, seria o escovite, que empurra uma satisfação sem que o sujeito esteja incluso na sua subjetividade. E, por outro lado, há a necessidade da inscrição de uma negatividade que terá efeitos benéficos. Agora vai ficando mais claro. Sim. Por que isso tem efeitos benéficos para o sujeito? Porque ele vai abrir mão de um gozo que não convém e que confronta com esse impossível, né? Para poder se abrir para uma vida onde ele possa extrair, né? Não ter na doença, que ele possa extrair uma satisfação compatível com a vida, né? Isso mostra que a operação de uma análise não se faz pela via do mais de gozar, mas pela via do seu esvaziamento. Bom, eu ia tratar ainda do que seriam esses efeitos. Acho que eu posso ler só isso aqui. Depois, as consequências éticas de assumir essa posição. Eu vou deixar as consequências éticas para o próximo encontro, que eu vou falar ainda disso, né? Mas, então, a satisfação promovida pela análise é, no final das contas, uma satisfação articulada ao desejo. Uma satisfação que se pode subjetivar, digamos assim. Mas, para passar de um gozo ao outro, é preciso passar pela castração. É isso a escala invertida do desejo, que o Lacan fala lá, né? Porque, enquanto o gozo é uma satisfação de um a mais, por que é invertido? Porque no desejo é a inscrição de uma perda. Né? É isso que, no final, como diz o Scovitch, leva à conjunção entre o fantasma e sintoma. É isso que dá lugar ao santoma, que o Lacan vai desenvolver lá no seminário 23, né? Ao qual o sujeito pode vir a se identificar. Ali onde havia disjunção entre desejo e satisfação, agora passa a haver conjunção, agora no final de uma análise, né? Passa a haver conjunção no sentido de que está presente e enodada ao mesmo tempo a dimensão imaginária, a dimensão simbólica e uma dimensão de gozo. Aí o sujeito sabe se servir de seu sintoma do ponto de vista lógico, e é isso que se pode esperar do final de uma análise. Bom, eu vou parar aqui, tinha ainda a questão da ética, que eu vou deixar para o próximo, para poder a gente conversar um pouco, eu queria ouvir vocês. Pega aqui, Thales, vamos para o microfone para poder dialogar com o pessoal que está online também. Ossos da atualidade. Eu gostaria de falar também disso e articular a necessidade, enfim, de se desfazer também desse resto de outro do analista. Que se localiza do lado do analista, sim, não sei se ficou claro isso. Tá. Esse é o ponto, esse era o ponto final, né? Porque está lá nos efeitos éticos, sabe? É que é assim, a pergunta é assim, como é que a gente encontra uma via de não retorno para essa estratégia neurótica de localizar a causa do outro, né? O que eu venho extraindo dessas leituras, da minha própria experiência, né, do que eu venho recolhendo, é que é isso. Essa via que a análise produz, ela não é natural, vamos dizer assim, ela vai contra tudo. Todos os outros discursos vão no sentido desse a mais, vão produzindo esse a mais de alguma forma. A análise, ela vai na contracorrente de tudo isso. Então, para que ela se sustente,
precisa, eu chamei assim, o último baluarte do sujeito, onde ele coloca esse gozo atribuído ao outro, é a posição do analista. Né? Ele não está radicalmente sozinho enquanto ele não se separa desse outro que é o analista. Porque ele vai se separando de outros ao longo da... Ele vai se reposicionando na sua relação amorosa, na sua relação de amizade, na sua relação de trabalho dentro da instituição. Mas tem lá um núcleozinho duro da coisa que é o que está colocado na relação com o analista como condensador de gozo. A hipótese que eu estou levantando é de que, se não há essa separação do final de análise em relação ao lugar que o analista ocupa, não se faz esse ponto de não retorno. Essa crença nesse outro continua existindo. E aí, o sujeito, mesmo tendo muita experiência clínica, mesmo tendo muito tempo de trabalho com a psicanálise, mesmo tendo muita elaboração teórica, pode cair na esparrela de voltar a atribuir essa causa ao outro. Lia, e haveria uma operação do analista aí, assim, que é isso, ó, né? Qual a posição do analista para que isso possa... Abre confiando na minha voz, eu sou auxiliar de palco. Então, eu acho que aí você citou a transferência, né, e essa importância da chegada desse ponto, que eu acho que aí acaba apontando também até onde vai a análise do analista, para que isso possa ser operado. Você já respondeu, então, né? A sua pergunta. Porque é isso. Porque isso é a direção ética de uma análise. Né? Como a Thalita conversou com a gente, essa parte eu posso falar porque é teórica, da sessão clínica, é o fim da linha. O fim da linha, né? O Lacan fala no seminário. Da linha para o outro, né? Aquela coisa, é um fim. Exatamente. Então, e lá no site ele fala desarmoramento absoluto, eu estava pensando, talvez seja um desarmoramento até aí. O absoluto é quando chega nesse ponto de que bom. Né? Eu acho que a análise como essa operação, como Lacan chama no 23, de heresia. É preciso RSI, né? RSI que permite ao sujeito descrer nesse outro. O neurótico, ele é um crente do outro, ele tem uma religião. Como é que ele se diga ateu? Ele tem uma religião particular, que é endeusar esse outro, né? Então, a operação que leva até o final é o sujeito poder fazer essa heresia. Mas a Sandra já respondeu a pergunta que ela colocou. Qual é o movimento que o analista tem que sustentar para que isso aconteça? É que ele tenha experimentado isso na sua própria análise. Se não, esse ato que sustenta... Que ele possa se situar também. Daí. Né? Isso. No lugar de quem ainda sabe... Que vai ter alguma salvação. Deixa eu... Eu queria fazer um comentário, assim, sobre essa coisa do outro. Estou esquecendo de botar a câmera. Nesse seminário de um outro com O maiúsculo ao outro com O minúsculo, né? É um seminário onde o Lacan está trabalhando essa coisa do objeto A enquanto na estrutura, né? Ele começa o seminário, eu acho que metade do seminário ele levantando a pergunta: o outro existe? Né? E o outro com O maiúsculo. Né? Porque justamente ele vai fazer essa passagem do outro, do grande outro, para o outro pequeno outro. Né? Espera aí, Alice, tem uma pessoa que disse que não está ouvindo. Vocês estão ouvindo? Aumenta o seu som aí. Não, os outros estão ouvindo, é só ela. Eu acho que é o som da... Não, tá ouvindo sim, Lia. Estou ouvindo. Vou falar mais alto. Então, e aí nessa passagem, o Lacan começa ele levanta a questão: o outro existe, né? E ele vai trabalhar essa questão a partir da expressão no Pentateuco, quando Moisés pergunta, né, para Deus: o que eu vou dizer para Faraó se ele perguntar quem é você, o grande outro? Aí ele diz: eu sou aquele que o outro, eu sou aquele que é, né? E aí o Lacan vai usar essa frase e a partir dela vai levantar essa questão: o outro existe, né? Então essa passagem, e é interessante isso porque o Lacan
questão é para apontar a inconsistência do outro. Essa inconsistência do outro, ela tem que se presentificar na análise desde o início. O analista, colocado nesse lugar aí de um grande outro na série do sujeito, vai entrar nessa série do sujeito, ele vai presentificar essa inconsistência desde o início. E essa inconsistência do outro, ela vai caminhar numa operação da análise que é a cifra significante. E é a possibilidade do sujeito cifrar perigoso, né, significantemente, que vai permitir que as duas coisas vão acontecer. O sujeito possa cada vez mais se apropriando de si, né, daquilo que lhe causa, como a Maria está colocando, e ao mesmo tempo se distanciando do outro, né? Assim, na verdade, não é o outro que sabe. O saber eu estou desfiando aqui dos meus significantes. Né? Então, são essas duas vias que vão caminhando na análise, até que realmente, no final, ele possa haver essa destituição, né, do outro lado. Então, é interessante esse movimento, porque se você sustenta, o outro não existe, mas o analista sustenta um lugar de consistência, de que eu sei, o saber está do meu lado, né? O sujeito não vai conseguir se desvencilhar. Isso. E também, por outro lado, se não há uma operação de cifra significante, é interessante que essa cifra significante, ela vai empreender numa perda também, né? Uma perda de gozo. Porque na medida que você nomeia o que lhe causa numa palavra, você perde 300 outras palavras que você queria dizer. Eu sou isso, eu sou aquilo, mãe, hétero, cis, blá, 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 e um monte de outras palavras que você dizia, eu sou, né? Isso aqui tudo, né? E topo das galáxias, não sei o que lá, enfim. Né? Então, e é interessante uma coisa, veja, que o Arthur diz, é que o significante, ele nunca vai dizer tudo do sujeito. E é com esse possível que a gente vai ter que lidar. No final. É isso a expressão da castração simbólica. Mas ou é isso, ou pior. Ou seja, só um comentário aí em relação ao que a Elis colocou, é que eu acho também importante frisar que isso é uma operação em relação ao saber, mas a gente sabe que o saber para Lacan é uma coisa que confina com o gozo, então, que é uma operação de corpo também, porque não se trata só, né, eu estou dizendo isso porque às vezes, assim, alguém pode entender assim, é possível, por alguma via intelectual, elaborar, de jeito nenhum, porque é nesse corpo a corpo com o analista, que vai se experimentando uma configuração diferente. Essa mudança é mudança em termos de configuração de gozo no corpo também, ou seja, da angústia. Né? Então, esse esvaziamento que se experimenta do alívio a cada vez que se perde, e como a Elis colocou, isso não é uma coisa só do fim. Na verdade, eu acho que a gente persiste no análise, porque vai se dando conta ao longo dela. Né? Tem uma hora que você diz assim, eu perdi, e que bom, e que alívio. Né? Assim, inclusive, os analisantes, às vezes, por uma operação de perda às vezes sai assim, eu acho que eu deixei alguma coisa aqui, né? E deixa mesmo. Física, de que esqueceu alguma coisa. E às vezes deixa uma coisa. Lia, tem mas fila essa aqui, perda tá? está acompanhada de alívio, né? Só para te avisar que tem peraí, fila vamos aqui. organizar aqui. Vamos organizar. Aqui tem Thalita, Gabriela. Você. Peraí, mas vamos. Diga seu nome. Depois dele é Thalita e. Se você não faz esses. Depois que eu estava pensando. Mas se você não faz esses pulos no outro, né? Se o analista não faz esses pulos no outro, ele vai implicando ali o analisando, você acaba não dando espaço para que a subjetividade do analisando apareça com nitidez mesmo. Então, meio que esse percurso pelo inconsciente, de certa forma, se a gente for fazer uma analogia, assim, é meio que você, junto com a analisando, né, você ir fazendo, você abrindo algumas brechas de luz para que aquela parte
dele que dissociou, né? Uma neurose, que aquela parte que ele escondeu dele mesmo possa ser, possa vir, possa vir. Como é seu nome? Junto. Quem é? Eu vou fazer assim, gente. Um online? Passo para Raíssa. Eu vou fazer como uma senha preferencial. Eu normal. Eu sou uma Tu é a normal. Vai para a Thalita agora, online, para a gente ouvir um pouco, pessoal. Bom dia, gente. Obrigada. Tô com a garganta aqui meio ruim, mas eu queria. Tu tá com a garganta ruim, pois é, agora tu vai ter que falar mais alto um pouquinho para a gente poder ouvir aqui. Raíssa, Raíssa, Peraí, deixa eu socorro. ligar aqui. É só botar o cabinho. Tem um microfone que você está escutando ali. Melhorou agora? Fala aí, Thalita. Oi, oi, som. Aprendendo com a Raíssa. Som. Gente, bom dia. Lia, obrigada. Muito bom você trazer. Tem um traço, tem uma coisa que você traz sempre que fica, né? Que vai ficando, que repete da sua fala, que me causa muito, me atravessa. Você começou falando disso, desse lugar que não é o do mestre, que é o lugar do analisante, do seminário de escola. E no final eu acabei pensando que é isso também que a gente precisa se haver, quando a gente fala em clínica, você fala muito isso, da importância da gente seguir com as análises, né? E você também estava falando, acho que toca também no que a Eline disse, mas você estava falando essa coisa de, uma certa humildade. Porque quando você falou um momento, tem gente que faz análise há 20 anos e não sabe, né? E talvez não tenha começado a análise, eu fiquei pensando que provavelmente Foi quem uma faz. pessoa que comentou aqui, antes Foi, da gente começar. eu entendi. Provavelmente quem faz análise, provavelmente, né? Quem faz análise há muitos anos deve estar aí trabalhando com isso, porque é muito difícil sustentar. Por outro lado, é essa pessoa também, não sei se você vai concordar, mas nós, psicanalistas, trabalhadores da psicanálise, somos os mais resistentes também, porque é muito sedutor se agarrar com si e fazer da psicanálise uma religião, sair achando que sabe-se. Tanto que eu acho que isso toca naquilo, porque talvez seja possível também produzir um gozo a mais no lugar desse mestre que reforça isso, que é esse que, nessa denúncia desses abusadores psicanalistas, eu fiquei pensando se também não se trata disso, aqueles que esperam desse homem, ou mulher, mas no caso homem, né, desse psicanalista, uma outra pessoa, né, um ideal aí, se decepciona e mistura um psicanalista com a psicanálise. Uhum. Quando, na verdade, quando você fala assim, né, quando a gente vê na sua fala, conclui dessa humildade em relação à própria questão, à própria análise, que é o que a gente pode fazer, tanto, pergunta passa por isso, tanto inclusive como analista, porque eu quero acreditar, e volto em pergunta, né, se é isso mesmo, que mesmo aquele que esteja trabalhando com a sua clínica, com o tripé, né, com a sua análise, com a sua supervisão, pode ter um paciente de 20 anos que ele esteja agarrado na sua resistência e ainda não tenha produzido tanto como deveria. Mas Uhum. isso se trata. O que é que o analista pode fazer sobre isso, se não com a própria análise? Se ele, né, com a própria análise, porque se ele continua sustentando essa escuta, pensando que é um analista ético mesmo, então é porque tem um limite da própria análise dele também, né? Me parece isso. Porque a rigor, se a gente for pensar desses que estão sendo denunciados, que muitos parecem até que são conhecidos, eu não sei, né? Não deviam nem ser conhecidos, porque na verdade o psicanalista não precisa ser conhecido, o mestre da Sim. psicanálise, sim, né? Então, é, é isso. A minha pergunta é isso, assim, de como cada um pode olhar para a própria clínica, de saber também que a gente pode estar sustentando análises, no sentido da gente estar escutando, né, analisantes que estão há muitos anos e que poderiam estar conseguindo dar passos a mais e que podem não dar por uma questão do próprio analista.
que está aí às Mas voltas nesse da caso, a gente só pode, o Lacan de sujeito só pode ser responsabilizado na medida da sua possibilidade de sustentar o ato, uma coisa assim, né? Então, o compromisso do analista, como você disse, é com a própria análise, né? Se ele não está ainda podendo sustentar, mas está escutando e essas pessoas estão ficando, ele vai caminhar com a sua, isso angustia, né? Isso leva ele a caminhar com a sua própria análise para que ele possa fazer algo diante disso, entenda assim, Thalita. Porque tem gente, só para concluir, né, Lia? Porque tem sim, a gente escuta isso, tipo como o Freud escutava as piadas da sexualidade, mas os médicos não queriam aceitar, a gente também escuta assim, o quanto tem colegas que ficam parecidos com os analistas, alguns assim, ai, vixe, tá parecido. E aí eu fiquei pensando isso que você disse, talvez, não sei se isso pode ser um momento da análise, mas de pegar esse modelo do analista como identitário, como um modelo Sim, de analista e se isso foi misturar, contra né? o que o Lacan se colocou, né? A análise Sim, da IPA tinha essa sim. visada para o fim e o Lacan se colocou contra isso. Mas, Thalita, eu acho que uma coisa importante da gente observar é assim, há efeitos para um sujeito, né? Isso é uma indicação, inclusive, para a gente se perguntar sobre as próprias análises, né? Assim, minha análise está caminhando, minha análise está funcionando, não. A pessoa pode se perguntar, são os efeitos. A gente vê coisas que se modificam na vida e na relação do sujeito com o gozo, né? Se a pessoa está há 20 anos e não mudou nada, e continua fazendo tudo exatamente igual, aí há um problema, né? Aí é de se perguntar se é ou não, porque é muito tempo para que nada mude, né? Mas, assim, é disso, que eu estava colocando, são pequenas mudanças, pequenos alívios que vão se produzindo que fazem com que o sujeito continue, né? E diante disso, a responsabilidade do analista é sustentar a sua operatividade. Se ele ainda não chegou ao final da sua análise, que ele caminhe nesse sentido, né? Tá, vamos. Raíssa, depois Gabi, depois Larissa. A senha dela é 34. Eu acho que vai um pouco no sentido disso que a Thalita está colocando, mas eu estava pensando, você foi falando, uma coisa foi que tem aquele livro da coleção de Declinações da Angústia, que eu até achava que era ele que vocês tinham traduzido, mas não, é a leitura do que ela vai falar sobre essa questão da angústia do super-eu, né? E ela, uma parte você tocou nisso, ela fala dessa coisa, que teve essa coisa de se dizer que os homens, né? Mas a gente vê o sofrimento da angústia das mulheres chegando no consultório o tempo todo, e aí diz isso, né? Assim, porque na sociedade, o lado que está ali é o lado que justamente é onde o super-eu sente, né? O Lacan vai falar na Turquia que tem um super-eu próprio do não todo. E a outra coisa também que eu fiquei pensando, Lia, foi essa questão que você vai trazendo dessa posição do analista, né? E que é um manejo muito delicado, a gente sabe, né? Que é muito delicado. Você, ok, você está trazendo isso, mas o que é que tem por trás disso? Porque o sujeito vai muito agarrar a isso que está na frente, mas isso aqui se está agarrado, eclipsa também, de alguma forma. E aponta para onde está a questão, isso, né? E aí, o que se pode experimentar, aí entra também a questão do analista, né? Aí você sabe o que é que tem por trás, porque, né? Mas eu também fiquei pensando como sustentar isso é o que permite a construção do caso. Sim. Porque a cada manobra que se faz, que isso pode afastar um pouquinho, aí aparece a coisa, né, do sujeito, meio assim, né? Então, que a outra coisa não seja, né? Mas é que você vai podendo recolher os elementos de ir construindo o caso, né? Então, como você está trazendo isso dentro de uma perspectiva ética, né, do analista, e como isso você traz a construção disso, né? A lógica disso. O passo a passo lógico disso, né? Mas a gente vê na clínica, né? É onde aparece, aí está aqui. É isso aqui. O Freud, ele diz assim, a única questão realmente séria
na formação do analista, para o analista poder operar, é o manejo da transferência. Né? E no seminário 11, o Lacan fala do inconsciente como aquele funcionamento da NASA, ele chama lá, né? De que há um objeto que tampona e não deixa o inconsciente aparecer, e nesse sentido ele está com Freud de que a transferência está a serviço aí da resistência, né? E na medida em que o analista pode se deslocar de algum modo dessa posição de localizador desse gozo que o sujeito coloca, se abre um buraquinho por onde alguma coisa do inconsciente vai poder aparecer. Exatamente essa lógica que você está colocando aí. Então, sem isso, não há caminhar no análise, porque a análise não é... Aí, sem isso, fica 20 anos com a coisa ali. É lucubrando saber, e sem mudar nada, é material, né? Isso que eu queria articular aqui, assim. É esse lugar que o analista ocupa. Então, está vedado ao analista e o analisante fazer sexo, isso desde que Freud criou, porque tem outra relação corpo a corpo que vai se passar ali, que não é da ordem do ato sexual, é da ordem do ato analítico, que é esse presentificar e tirar esse lugar de gozo até o sujeito ir podendo se apropriar, como a Eline colocou, né? Disso pela via de elaboração de um saber, né? Então, essa é a única via, e é por isso que é tão difícil, é sofrido fazer análise, né? Porque a cada vez que isso se localiza na transferência, que isso infla, que o analista vai tentar desinflar, que alguma coisa pode avançar, né? Na relação do analisante com o inconsciente. Não é pela via do acúmulo do mais de saber, é pela experimentação dessas perdas. Até porque no seminário 20, o Lacan é bem claro, né? Esse mais e mais e mais de saber e conhecimento é justamente para não querer saber. Tem que ser a escala invertida, né? Não é pelo mais, é pela escala invertida. Bom, Gabriela. Eu queria fazer uma parte aí na questão, pode? Você vai furar a fila. A Gabriela disse que deixa, você tem preferencial, Alba. Tá. Não, eu ia dar um exemplo nessa coisa de transferência do corpo. Que eu tinha uma paciente que ela começou a análise e ela tinha enjoo, ela vomitava, chegava a vomitar na sessão, cada vez que tocava num ponto, e depois a gente foi destrinchando, toda vez que ela se enamorava de alguém, ela tinha enjoo, ela tinha vômito, ela tinha isso no corpo, entendeu? Então, assim, o amor... Era o amor dela. Eu fiquei pensando nesse objeto condensador de gozo, que é o analista que se colocou, e dando esse exemplo, né? Que assim, ela passou muitos anos assim, ainda com esses sintomas de cada angústia, ela tinha enjoos, mas, enfim, a análise progrediu. É muito interessante, muito Só um bonitinho, exemplo. né? Como isso vai se mostrando, localizando o ponto onde a coisa está em questão, né? Uma vez, acho que foi o Gabriel Lombardi que falou assim, se esse significante psicanálise não fosse tão enraizado na cultura, ela poderia se chamar corpo-análise. Porque é só na medida em que ela toca esses fenômenos de corpo que alguma coisa muda. Então talvez tenha sido dela que eu vi. Gabriela. Oi. Li, achei muito importante essa diferenciação que você retoma, né, da castração imaginária e castração simbólica. E aí me fez lembrar isso que está no âmbito da castração imaginária, que fica nessa questão de uma reivindicação, uma tentativa de busca de reparação, algo assim, né? Aí eu lembrei do que o Freud coloca no Análise Finita e Infinita, que é isso que eu ia te perguntar, se por aí, né? Isso de resquício que ele diz que fica na análise do Pênis-Naid e do complexo de masculinidade, né? Ótimo você trazer isso, sim. Sim. Diga o que você pensou. Não, lembrei disso. Aí, na hora, eu até ia falar, não, do filme, depois eu coloco. E aí, você, enfim, falou sobre essa pergunta, né? O que está levando alguns analistas, e parece que para aí, né? Talvez, não sei. Então, Gabi, eu achei ótimo você lembrar isso, porque eu acho que esse final desse texto é onde fica em aberto a questão que o Lacan retoma. Porque Freud fala lá, o que faz obstáculo a que as análises possam terminar e que faz com que o sujeito tenha que estar voltando para refazer a análise de novo é a recusa ao feminino, ele diz.
né? Uhum. Então, toda a elaboração que o Lacan vai fazer no sentido do não todo vai avançar esse ponto que Freud para lá. E outra coisa que a gente identifica é que só há penicidade e protesto de masculinidade, né? A inveja do pênis e o protesto de masculinidade, que Freud formula como os dois obstáculos para avançar para a canase ter um fim definitivo, né? Só há esses dois protestos, vamos dizer assim, porque está se lidando com o outro a quem se supõe ter alguma coisa. Uhum. Né? Então, eu até escrevi isso no outro momento, que Lacan usa essa escrita do impulsivo como uma broca que fura o rochedo da castração. Porque na medida em que a perda é para todos, e não tem mais que se esperar a ajuda de ninguém, como Lacan diz, é constatar que não tem esse poder para ser invejado, nem esse poder para ser competido um com o outro. Nesse lugar onde está todo mundo só, com o seu próprio gozo, o que resta é fazer alguma coisa com isso. Né? Então, eu acho bonita essa articulação que a gente pode fazer do final desse texto, análise terminável e interminável, com o desenvolvimento do Lacan. Bem legal. Bom você ter trazido. Larissa, né? A gente termina com a gente No ponto passado, eu coloquei essa questão como vai para outra coisa que não é muito aqui, como uma afirmação. Então, eu queria recolocar uma pergunta para você, queria saber quais são as suas hipóteses, até se você tem se você tem alguma ideia formada sobre isso. É porque quando acontecem esses eventos, são frequentes e tem hoje uma outra forma de aparecerem, né? O fenômeno se aprende para a gente, dos abusos, do assédio, acontece de uma forma, eu entendo que acontece de uma forma com os discursos em geral e de uma forma diferente com a psicanálise. O que eu quero dizer assim, é que quando um médico, e vários médicos acusam de pacientes, você tem um discurso social de acusação do médico. Não tem uma descredibilização da medicina. Vai questionar se o cinema faz filmes bons ou filmes ruins, porque o Harvey Weinstein abusava de atrizes muito famosas e tal. Então, você vai falar pelo machismo, vai falar pela via do patriarcado, do poder, quando o Epstein também, você não vai falar. Você não vai. As finanças, a matemática financeira, ela não funciona. Mas quando na psicanálise, os próprios psicanalistas, né, agem assim como uma espécie de P2, né, a gente chama de P2, aqueles especiais da contra-inteligência que ficam nos movimentos sociais para poder jogar pedra e fazer aquela convulsão, né? Agem como P2 num certo denuncismo da psicanálise como um método falido, vamos dizer assim, grosseiramente. Queria saber o que você acha, por que isso acontece? Eu tenho uma hipótese, Larissa, que me ocorreu, inclusive, de uma outra maneira me colocaram essa pergunta naquela entrevista com o Conde, né, que a gente fez na época do movimento da articulação. Ele pergunta assim, por que eu achava que tinha analistas que acusavam a psicanálise de ser elitista. E aí eu respondi para ele assim, que o que me ocorria naquele momento que ele estava me perguntando era que só podia ser derivado da experiência dessas pessoas com a psicanálise. Elas devem ter tido experiências muito ruins que levaram a elas, e que aquele Catalita disse, é preciso separar os analistas da psicanálise, né? Então, quando você está dizendo, quando a pessoa denuncia uma falência da psicanálise, eu acho que ela está denunciando a falência da própria análise. Né? Ela está dizendo, para mim, da própria análise dela. Ela está dizendo, para mim, a psicanálise não teve esse efeito, que ela não cumpriu o que ela prometeu, e por isso eu estou chateada com ela. Uma espécie de resistência política, eu quero falar de haver um discurso anônimo desse, entendeu o que eu quero dizer? Tem uma coisa. A psicanálise é um discurso anônimo, não é? Assim, sim, claro. A Larissa está perguntando se isso também não tem a ver com a psicanálise ser um discurso anômalo, né? Mas, claro, Freud já experimentou isso desde que ele criou a psicanálise. O Lacan diz, a psicanálise, ele diz, não faz bruar. A psicanálise não gera... Quem vai escolher a psicanálise, saiba que você está indo para um lugar onde você não vai ser aplaudido, onde você vai enfrentar muitas resistências, porque ela é realmente essa contracorrente, esse discurso anômalo, na contracorrente de todos os outros discursos. Então, acho que isso não é ingênuo. Aí a gente vai ter também... Eu estou falando
estou dando o benefício da dúvida para pessoas que eu estou considerando éticas, tá? Porque eu acho que um sujeito pode sofrer, ter buscado uma experiência de análise que não foi conclusiva para ele, ter ficado na insatisfação em relação à sua própria análise. Isso pode acontecer. O melhor seria que isso movesse essa criatura a buscar um outro analista e continuar a sua análise, que a análise é única, né? Mas não dá porque você fica magoado com esse outro. É esse caminho que eu estou dizendo. Não dá para deixar para lá, porque esse outro continua existindo. Esse outro continua existindo. Então você fica chateado, você quer bater de frente com o outro, né? O melhor seria que a pessoa pudesse prosseguir a sua análise em outro lugar. Mas há também o canalha. Aí é preciso a gente lembrar que tem gente que se aproveita dessa lógica, vê que isso dá palco, e aí tá cheio também nas redes sociais de gente que escreve até umas baixarias para poder se instituir nesse furo, né? A definição do canalha que o Lacan dá é essa: é alguém que nesse lugar onde não há outro do outro se coloca para ser ele mesmo o outro do outro. Essa é a definição do canalha, né? Então, claro, existem esses. Agora, assim, eu aposto que a gente tem a capacidade de discernimento, né, de saber o que está em jogo ali, né? A análise deve, pelo menos, fornecer a gente alguns elementos para isso. Aquilo que falou da aproximação, da semelhança que tem. No passado. Nós era para ter terminado faz um tempo, mas nós estamos gostando, né? Vamos ficando. Falando da semelhança. Acho que está desligado. Pronto. É aquilo que você falou no passado da semelhança do discurso do analista do perverso. Sim, sim. E aproveitando que o microfone já. Vai lá. Eu acho muito importante a colocação. Eu acho que Fala só mais alto, então. eu acho muito importante colocar sobre até como ver, né? O analista legitima na neurose o grandioso se voltar para a inclusão social na clínica, né? E vai falar. É a inconsistência do outro. Na nossa formação, sim, essa diferenciação, para mim, hoje ficou muito claro. Porque às vezes a gente se sente convocado a estudar isso de se implicar mais em relação passiva, de se implicar mais em relação à misoginia, de se implicar mais desses estudos, de se voltar mais para isso. Eu acho importante que a gente faça isso com o jeito social. Para se posicionar enquanto ser decente do mundo, né? Mais que o lugar do analista é outro. Eu acho importante, inclusive, que o analista também se aprofunde nessas leituras, saiba do que ele está tratando, que é um fenômeno da sua época, né? Mas não para aderir a um modo de agir de um outro discurso, mas para ele saber qual a especificidade da psicanálise diante daquilo, porque realmente são sofrimentos terríveis. Nós estamos diante de um momento de ascensão do fascismo, né, de rejeição da alteridade, de feminicídio, de mortandade mesmo, que é o que a gente está tratando. Agora, o que a psicanálise pode diante disso? Né? O que eu estou querendo situar é que se o analista entra na crença de que ele pode transformar o mundo, ele sai da sua posição onde ele teria que transformar alguma coisa para o sujeito. É isso que... Mas tem outra coisa, você falou antes, da estrutura do discurso, do fantasma perverso e a linha superior do discurso do analista. Mas o que faz com que o discurso analítico não seja o discurso perverso é que ele está apoiado na linha inferior, que é justamente no saber que ele extraiu da própria análise e na queda das identificações. Né? Se não tivesse essa parte de baixo, aí seria... Né? Porque alguém já perguntou assim, mas não é perverso o analista saber que existe todas essas coisas terríveis acontecendo no mundo e não ir atrás de interferir? Não é porque ele sabe que ele pode interferir de outra maneira, não é porque ele não interfere no social, não é porque ele acha que está tudo bem no social, é porque ele sabe que há outra forma de interferir, que é a da clínica, e ele escolheu essa. Supõe, se ele se diz analista, que ele tenha escolhido essa. Se ele quiser escolher outra... O mínimo dessa relação com a falta, né? O mínimo disso tem que ter surgido para ele na sua análise. Agora, respondendo a Larissa, se o que surgiu para ele na experiência da sua análise foi a frustração, foi a manutenção do analista desse lugar, desse outro consistente, que podia dar e não deu porque não quis. Aí, claro, ele vai ficar numa posição de revolta, de denuncismo, né, de reivindicação. Sim.
Então, isso diz mais sobre a análise de cada um do que da própria psicanálise, eu acho, né? Se cada um soubesse que isso ia ter vergonha. Então. Ah, meu Deus, mas tem vergonha a gente alheia. Boca. Eu disparo para as pessoas que não têm vergonha. Sim, aí eu acho que a gente está na ordem da canalice. Quando tem às vezes é isso, né? Estruturas, né? Às vezes é delirante, né? Tem estruturas. As histéricas e os demônios. Mas isso também faz a gente caminhar, né? Para mim está sendo um efeito produzir alguma coisa em torno disso. A histérica sempre bota o outro para trabalhar. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Tem ainda a parte sobre as consequências éticas disso, mas que eu vou trazer no próximo ponto da gente. Obrigada, Obrigada, maravilhoso. Para a Ótimo. interlocução, as perguntas, né? No lançamento do livro, eu faço um agradecimento a vocês, genericamente, que é o nome de cada um, de que vem sustentando esse lugar desse outro a quem a gente se dirige quando está elaborando na posição de analisante, né? Sem vocês, não tem elaboração também. Obrigada. Obrigada, Lia. Tchau, gente. Obrigada, Lia. Tchau. Tchau. Tchau, Nara. Tchau, Catarina.